vamos lá. O que eu espero de vocês, a gente vai falar de condição de integrabilidade. O nosso curso é um curso de engenharia, não é um curso de matemática, né? Então, eu não vão cair questões sobre condição de integrabilidade, não vai ser cobrado. Se a gente verificar, a grande parte das funções que a gente trabalha são funções integráveis. Se vocês leram aí no livro, às vezes existem alguns casos particulares, mas a gente vai ver nesses casos particulares, função de Cantor ou coisa parecida, são funções puramente matemáticas, sem nenhuma aplicação física, né, sem nenhuma aplicação de engenharia. Então, o que me interessa na aula de hoje é que vocês tenham noção o que é necessário por uma função ser integrável. Ponto. É isso, na verdade, que eu espero de vocês. Por isso que vocês estudaram isso, eu quero que vocês, depois dessa aula, derem uma lida novamente para ver se ficou alguma dúvida ainda no assunto, mas é com esse enfoque, para a gente realmente saber se uma função é integrável ou não. Eu estou muito mais preocupado em vocês saberem integrar, saberem utilizar e aplicar a integração, do que essa parte teórica da função. Bom, mas vamos lá. Vamos voltar para cá e a gente lembra o seguinte: a integral indefinida não é isso que nós estamos conversando agora, porque a integral indefinida ela é a antiderivada. Então, se uma função tem primitiva, ela tem integral indefinida. Ponto. O que nós estamos discutindo aqui em condição de integrabilidade é a integral definida. É aquela que me dá um número real. Então, eu tenho que ver qual é o tipo de função que eu consigo integrar entre o intervalo A e B e ela me dá um número. Né? E se a gente botar essa analogia como integral definida, ela vai me dar uma área, né? Então, podemos pensar da forma: a função que é integrável é aquela que me permite que eu calcule a área entre ela e o eixo x. Se eu consigo fazer isso, ponto, essa minha função é integrável, tá bom? Mas voltando lá na definição da integral definida, a gente sabe que isso vem lá de uma soma de Riemann, aonde cada parcela dessa soma de Riemann é a área desse retângulo, que a gente vai fazer tão pequeno como a gente queira, tá bom? E aí, a minha integral definida, o que vai ser? Eu vou diminuir esses retângulos de tal forma que eu consigo, na verdade, fazer com que a soma desses retângulos convirja para o número. Por isso que a gente disse lá naquela época que não importa qual é a partição que você faça, não importa qual é aquele conjunto arbitrário de pontos que você escolhe dentro de cada intervalo, como eu vou diminuir isso? Isso vai convergir para o número? Acabou, nós vamos chegar no mesmo valor. Então, quando esse limite converge, quando esse limite me dá o número real, existe a integral definida. Então, a gente pode pensar o seguinte: quando a função me der condições de eu montar essas parcelas da soma de Riemann e a soma dessas parcelas convergirem, pronto, eu vou ter minha integral definida. Então, a gente pode começar a pensar em cima disso, e essa é a ideia que a gente precisa ter. Toda aquela base teórica de teoremas que o Apostol faz, Redorize, soma inferior, soma superior, convergindo, aquilo ali é uma demonstração matemática teórica. Mas o que eu quero aqui é que vocês fiquem com esse sentimento físico. É isso que eu espero de vocês. Então, assim, primeiro ponto. Opa, passou demais. Se minha função for integrável, então se a minha função ela me dá uma área naquele intervalo, então ela é limitada. Óbvio, porque se ela for ilimitada naquele intervalo, eu não consigo definir uma área. Aquela área é infinita. Eu não tenho como dar uma área para vocês. Então, o primeiro teorema que vocês viram aí é: se a função for integrável, ela é limitada. Mas tudo bem, mas eu não quero isso. Eu quero o contrário. Então, a gente pode usar lá da lógica, se P, então Q, se eu nego a saída, então leva a negar a entrada. Então, essa que é importante. Se a função não é limitada, então impossível integrar o intervalo AB. Então, está aqui a primeira condição. Não dá para fazer uma integral de uma função que, naquele intervalo AB, ela é ilimitada. E o que é uma função ilimitada? Aliás, o que é uma função limitada? É aquela função que eu consigo definir um número real, m, e o número real, n, de tal forma que todos os valores da função estão acima desse limite inferior, todos os valores da função estão abaixo desse limite superior. Então, eu consigo verificar que a saída da minha função ela vai estar sempre entre dois números reais. Isso que é uma função limitada.
Então, se a minha função é ilimitada no intervalo, é porque ela está tendendo para o infinito ou para o menos infinito. E se ela tende para o infinito ou para o menos infinito, isso pode acontecer ou dentro do intervalo, ou isso pode acontecer na extremidade do intervalo. Ela pode, por exemplo, eu estou integrando de A até B, ela pode estar tendendo para o infinito no A. Então, vou imaginar uma função aqui. A função 1 sobre x. A função 1 sobre x, eu vou integrar ela de 0 até 2, eu não posso integrar. Por quê? Esta função, quando o x tende para 0, ela tende para o infinito. Então, ela não dá uma área finita ali. Então, ela é ilimitada. Ao ser ilimitada, não existe integral. Agora, se eu quiser integrar essa 1 sobre x de 1 até 2, não tem problema nenhum. De 1 até 2, ela está limitada. Né? Eu posso até dizer que ela está limitada entre o valor de meio até o valor de 1. Pronto. Então, se ela está limitada, ela atingiu a condição necessária, mas ainda não é suficiente, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Ser limitada é uma condição necessária. Fala aí. Ao Matheus Inícios da turma. Professor, teve um exemplo que o senhor colocou, foi bem lá atrás, que foi até analisando, tipo, função ímpar, função par, que o senhor botou, acho que foi integral de tangente de x, de menos π até π, algo assim, entendeu? Para ser uma função... Eu acho que foi essa que a gente acabou verificando, que eu botei uma função tendendo para o infinito, né? Que não podia. Isso. Eu ia mudar, eu acho que acabei não mudando, foi isso? Acho que foi essa função, sim, que quando chegava perto de zero explodia e... Então não era integrável essa função. Então não é integrável. Eu quis dar um exemplo de uma função ímpar lá e acabei dando um exemplo errado. Eu vou até marcar aqui, até para corrigir isso lá, e depois eu esqueço de corrigir, depois fica aí para todos os anos e esse erro se propaga. Obrigado aí, tá? Então, ser limitada é uma condição necessária, mas não suficiente. Por quê? Eu posso acontecer numa função limitada dentro dela alguma coisa que não permita que aqueles meus termos vão convergir para o número. E que coisa é esta? Agora nós vamos para o segundo ponto, que é se a minha função é contínua ou não. Por quê? Se a minha função, voltando para cá, imagine que nesta função aqui eu estou integrando de A até B, e aqui no meio dela, de um C3 até o C8, ela é descontínua. Né? Ela descontínua, que eu digo aqui, ela não é definida, ou ela tem um intervalo de descontinuidade. Né? O que acontece é que eu não vou conseguir integrar em todo. Vai ter um pedaço ali do meu domínio que eu não consigo criar os retângulos. Ao não conseguir criar os retângulos, isso vai fazer com que eu não consiga criar área, ou essa área não vai convergir. Né? Repara que eu preciso de um retângulo que ele vai convergindo, convergindo, convergindo. Se eu tenho um buraco no meu domínio, onde eu tenho várias descontinuidades, eu não consigo fazer isso. Então, o segundo ponto aqui de uma função ser integrável ou não é a parte de continuidade dela. E aí o seguinte, se a minha função for contínua, ela é integrável. Aí você diz, mas peraí, professor, o senhor não estava dizendo que a primeira condição é ser limitada? Mas vamos lá. Se uma função é contínua no AB fechado, eu garanto que ela é limitada. Então, ser limitada já é uma consequência dela ser contínua em todo intervalo. Você não consegue criar uma função contínua no intervalo fechado que não seja limitada. Tá bom? Então, ao ser contínua, eu já estou intrinsecamente falando que ela é limitada, então estou dizendo que uma função contínua e limitada seria uma redundância. Mas é isso, né? Uma função contínua e limitada é integrável. Porque ao ser contínua e limitada, eu consigo fazer que aquela soma de Riemann convirja para o número. Tá bom? Bom, e aí tem um problema. Fala aí. Coronel, uma dúvida. O aluno Caruso, o senhor falou que a função tem que ser contínua, mas a descontinuidade foi em um único ponto. Calma, vamos chegar lá. Eu talvez possa ter me expressado mal. Eu digo assim, segunda condição é relacionada à continuidade. Nós já vimos o seguinte, ao ser contínuo é integrável, beleza. Aí eu digo assim, e ao ser descontínuo? Não estou dizendo nada. Ao ser descontínua, pode ser ou não. O teorema está dizendo que se é contínua, ela é integrável. Né? Do mesmo ponto que ele vai dizer o seguinte, se ela não é integrável, né, duas coisas podem estar acontecendo. Ou ela é ilimitada, ou ela tem uma descontinuidade. Tá bom? Agora vamos entender isso. Então, repara aqui até esse ponto seguinte. Então, a gente está garantindo até esse ponto. Primeiro, fala.
Uma dúvida. O senhor falou que se uma função é ilimitada, ela não pode ter uma área, né? Nesse ponto que ela tende para infinito. Se uma função é ilimitada, no intervalo fechado AB, eu não consigo definir uma área. Mas, tipo, não tem como... Ó, imagina a função 1 sobre x ao quadrado. Ela vai subindo e vai se aproximando de uma assíntota vertical. É uma função com um gráfico parecido, só que tipo, mais estreito. De modo que ela continue indo para o infinito, mas ela fique tão fina que esse valor seja contabilizado. Isso não pode acontecer? Isso vira um número? Não, não dá. Isso vai, porque isso vai, apesar, eu entendi o que você falou, apesar de você cada vez mais a tua contribuição da área tá menor, mas você vai agregar, essa área vai ser infinita. Você não consegue fazer uma área finita aí, não tem como. Entendeu? Eu entendi teu raciocínio. Então, se a tua função for ilimitada, não tem como ter uma área finita. Se ela for contínua, beleza. Agora, se ela for descontínua, então, se ela for descontínua, aí eu preciso definir o que eu chamo de intervalo ou conjunto de medida nula. O que é um conjunto de medida nula? O conjunto de medida nula vai ser aquele conjunto que eu consigo pegar cada elemento dele e isolar. É o seguinte, eu defino, na verdade, intervalos. E eu consigo fazer uma união de intervalos de tal forma que essa união de intervalos, a união deles, me dá o conjunto inicial, tá bom? E a segunda característica, se cada intervalo tem um tamanho, a soma de todos esses intervalos tem que tender para zero. Então tem que ser menor de qualquer epsilon real. Então o que eu quero falar é o seguinte, eu estou pegando, na verdade, um conjunto onde eu consigo praticamente isolar cada elemento de uma forma individual. Aí vai ser um conjunto de medida nula, tá certo? Então, não tem nessa minha frase não tem um rigor matemático, mas esse sentimento que vocês vão ter. Um conjunto de medida nula é aquele conjunto que eu consigo praticamente isolar cada elemento dele. Então, qualquer intervalo no conjunto dos reais não tem medida nula. Você não consegue fazer isso, tá? E aí a gente pode ver o seguinte, todo conjunto enumerável é um conjunto de medida nula. Então, todo conjunto que eu consigo botar numa certa ordem, ele é um conjunto de medida nula, tá bom? Agora, e a volta? A volta vale na grande maioria das vezes. Eu podia dizer que todo conjunto de medida nula é enumerável? Não. Existem alguns casos particulares, algumas particularidades que você consegue definir conjuntos de medida nula que não são enumeráveis, tá bom? Então, bota na cabeça que essa frase que eu botei, que todo conjunto enumerável é de medida nula, isso vai servir para a gente no nosso curso de cálculo aplicado à engenharia, tá bom? E isso vai valer o seguinte, agora eu resolvo o meu problema. O que é o critério de Lesberg para integrabilidade? Se a minha função ela é limitada, porque se ela for ilimitada, eu já vi que não tem integral. Mas se ela for limitada, eu vou olhar para os pontos de descontinuidade. Se o conjunto de pontos de descontinuidade for de medida nula, então a minha função tem integral. Vamos ver isso na prática. Se eu tenho um conjunto de medida nula, eu vou ter pontos de descontinuidades isolados. A ter pontos isolados, aqueles pontos eles não vão tirar valor da minha área. Seriam retângulos de largura zero. Então eu consigo ainda fazer com que aquela minha soma de Riemann convirja para o valor. Agora, ao ter intervalos de descontinuidade, né, aí eu não consigo mais fazer aquilo. Então, resumindo essa nossa aula de hoje, isso tudo para falar uma frase. A gente, na verdade, vai se preocupar que a gente vai conseguir integrar funções. Primeiro, ela tem que ser limitada. Segundo, se ela for contínua, beleza, não tem problema. Se ela for descontínua, os meus pontos de descontinuidade têm que ser isolados. Ao serem isolados, eu consigo fazer a integral daquela minha função. Entendido isso? Então, por exemplo, vamos pegar uma função simples lá. Cosseno de x de 0 a π sobre 2. Ela é integrável. Aí vamos imaginar que no meio lá do cosseno, eu mudo o valor. Quer dizer, para x igual a π sobre 4, eu defino outro valor, como sendo 3. Tem uma descontinuidade ali, mas é uma descontinuidade pontual. Se é uma descontinuidade pontual, eu consigo ainda garantir a integrabilidade daquela função. Dúvida, gente? Alguma pergunta, alguma curiosidade? Professor? Professor, Fala. Aluno Matheus Vinícius, da turma. O senhor poderia repetir, por favor, esse conceito de
conjunto de medida nula que eu acho que eu não consegui Vamos lá, pegar Matheus, é o muito bem. seguinte. Você tem um conjunto numérico, tá bom? O que eu estou dizendo assim? Porque esse conjunto numérico, o que é medida de um conjunto, ou medida de um intervalo? A medida de intervalo é a distância que esse intervalo percorre. Então, por exemplo, de 0 a 1, conjunto de todos os números reais de 0 a 1, a medida é 1, tá bom? Apesar de ter infinitos pontos ali dentro, ele tem uma medida 1, tá bom? O que eu digo conjunto de medida nula? Praticamente eu estou dizendo para vocês que aqueles elementos eles não criam nenhum intervalo. Então, como é que eu vou definir matematicamente o conjunto de medida nula? Eu tenho um determinado conjunto. Eu vou ter que buscar intervalos que a união desses intervalos, eu posso ter quantos intervalos que eu quiser, intervalos finitos. Né? Então, eu vou ter, por exemplo, 1000 intervalos, de tal forma que cada intervalo isole um elemento desse conjunto. Em outras palavras, a união de todos esses intervalos me dá o conjunto inicial, tá bom? Então, por exemplo, naquele meu intervalo de 0 a 1, eu pego o intervalo de 0 até meio, o outro intervalo, por exemplo, de 0,1 até 1. Eles vão ter interseção entre si, não tem problema nenhum, mas a união deles dá de 0 a 1, tá bom? Vamos pegar um outro conjunto, o conjunto numérico 2, 4 e 6. Ok, eu pego o intervalo que vai de 0 até 3, ele pega o elemento 2, outro intervalo que vai de 3 até 5, ele pega o elemento 4, e outro que vai de 5 até 7, pega o elemento 6. A união desses três intervalos me dá o meu conjunto inicial, ele está contido nessa união dos meus intervalos. Entendeu até aí? Bom, só que eu não quero apenas que esses meus intervalos sejam cobertos. A palavra certa que a gente usa é cobertos pela essa união desses intervalos. Esses intervalos não são quaisquer intervalos. Eu quero que esses intervalos, se eu somar a medida deles todos, essa medida tenda a 0. Espera aí, mas se eu somar vários intervalos e a medida tem que tender a 0, isso só acontece, como os intervalos, medida é uma coisa positiva, se cada parcela também for tender para 0. Então, o que eu quero é que eu consiga definir intervalos que tendam a 0, que me cubram o meu conjunto inicial. Isso só é possível quando eu consigo intervalos que vão me encobrir elementos a elementos daquele conjunto. É como se eu isolasse cada um daqueles elementos. E isso a gente vai ver, não dá para fazer quando eu tenho um conjunto que é infinito, quando eu tenho um conjunto que não tem elementos separados. Entendeu isso? Sim, senhor. Beleza. Mais alguma pergunta? Alguém abriu o microfone aí. Professor. Professor, pode falar, professor. Obrigado. Com licença. Professor, eu fiquei com dúvida no conceito de conjunto enumerável. Eu não entendi a parte do 0. O conjunto enumerável é aquele conjunto que eu consigo botar ele numa fila. Ok? Então, todo conjunto que eu consigo associar a uma fila, o que é associar a uma fila? Eu consigo botar aqueles elementos de tal forma que eu sei quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto, entendeu? Então, ao fazer isso, eu consigo contar. Então, se eu consigo contar um conjunto, ele é enumerável. Tá bom? O que eu tinha para falar, então, nessa condição de integrabilidade é isso. Só para a gente não jogar aí, só para a gente não falar que não falou, tá? Mas volto a repetir. Não é isso que eu vou cobrar de vocês. Eu quero que vocês entendam esse conceito. E quem ainda, depois dessa aula, vai reler lá, ficou ainda com alguma dúvida, pergunta lá no chat, né? Pergunta lá no fórum, para que a gente consiga tirar essa dúvida. Eu não estou dizendo que